Bom dia, tudo bem com você? Começando mais um Projeto 626, mais um encontro matinal aqui às 6h26 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, esta troca de energias, tá bom? Este bate-papo é bem descontraído, bem informal, para que possamos então refletir sobre as questões importantes que envolve os nossos dias, tá bom? As minhas questões, as suas questões. Chapi, bom dia. Helena, bom dia. Aline, bom dia. Bom dia. Bem-vindo, bem-vindas. Bem, nós vamos falar então a respeito de um assunto interessante também, não é? Quando nós temos algumas situações que envolvem aquele pensamento de que tudo vai dar certo, que tudo vai dar errado. Roberval também, muito bom dia. Bem, será que nós temos um pensamento mais positivista ou mais negativista? E eu vou explicar durante a live de hoje o pensamento, como pensam as pessoas, sempre no pior. Tem gente que só pensa no pior, só pensa na desgraça, só pensa no que não vai dar certo, só pensa que vai dar ruim, só pensa que não será legal, apesar de a situação presente indicar que tudo está certo, que tudo está bem, sem que haja nenhum fato que mostre ou que nos direcione ou que traga a certeza, um indício de que está ruim. As pessoas acabam sempre por pensar no pior. Por que será? Jussara, bom dia. O que é que se passa então na cabeça de algumas pessoas e por que elas agem desta forma, não é? Pessoas que só pensam no pior. É o título da live de hoje. Se você quiser participar com a gente, fique à vontade, será um prazer trocarmos informações, trocarmos impressões aqui na live de hoje, tá bom? Então é um tipo de pessoa que só pensa, só tem uma preocupação excessiva com as coisas ao seu redor, sempre preocupado com as coisas num extremo excesso, não é? Preocupa-se demais com as crianças, preocupa-se demais com os amigos, preocupa-se demais com o gato, preocupa-se demais. É uma preocupação excessiva fora do comum. A cabeça está sempre borbulhando, sempre preocupada demais com as coisas ao redor. Anne, bom dia também, Jussara. Medo de que alguma coisa ruim aconteça sem que haja um fato real, sem que haja um indício, sem que haja algo que possa demonstrar que uma situação de perigo pode estar acontecendo, uma situação de tragédia pode estar acontecendo. Sempre pensa no pior, sempre está pensando no pior. E antecede aquela frase: a certeza é que com certeza vai acontecer alguma coisa. Se está acontecendo isso, certamente é por causa daquilo. É um pensamento obsessivo, sempre negativo, um pensamento de que as coisas não darão certo ou que tudo vai piorar. Se está mesmo diante de uma situação positiva, ele acredita, ele pensa, ele imagina que vai piorar ou que há alguma coisa, há um complô, há um interesse por trás disso. Quando as pessoas, por exemplo, se aproximam, vamos desenrolar então essa live de hoje em torno dessas pessoas que só pensam o pior, que só constroem pensamentos negativos, constroem pensamentos destrutivos, deixando de viver o presente, num estado de ansiedade permanente, recorrente, crescente, que os tira deste lugar presente, não é? E transformando sempre neste pensamento, né? Negativismo demais, é um pensamento de tristeza demais, de tragédia demais, catastrófico demais. Só pensa no pior. E eu vou dar um exemplo. Eu já falei aqui em lives anteriores, meu querido e minha querida, a respeito de alguns tipos de neuroses que nos levam a ter esse tipo de comportamento. Por exemplo, a neurose obsessiva é um pensamento recorrente, um pensamento, um turbilhão que não sai da cabeça, o tempo todo pensando que aquilo não vai dar certo, pensando que é preciso fugir mas de algo que não existe, que é preciso dar um jeito num problema que não aconteceu, que é preciso resolver uma questão que não há uma iminência, que não há nada que evidencie que algo trágico vai acontecer, mas eu sempre fico pensando que vai acontecer o pior. Mais ou menos assim, tá tão bom, mas tão bom, tem que piorar, porque tá bom demais. Entende? É mais ou menos nesse aspecto. A coisa está tão numa calmaria,
tá tão perfeito a minha relação na amizade, no trabalho, relação amorosa, tá tão perfeito que algo de ruim vai acontecer. Tem que acontecer algo ruim, não é possível. Numa espécie de autossabotagem. É um pensamento obsessivo demais. Tati, bom dia. Emanuele, bom dia também. É uma questão compulsiva, é um pensamento obsessivo que transforma-se numa compulsão, numa necessidade realmente de que isso aconteça. Fernando Catão, bom dia, meu querido. Então esse pensamento obsessivo, compulsivo, leva a pessoa, mesmo diante de uma calmaria, mesmo diante de uma situação tranquila, pacífica, a imaginar que algo ruim vai acontecer. Esta obsessão compulsiva, não é? Também tem a neurose do fracasso, que é uma questão que eu nasci para não dar certo, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ver assim, e neurose do destino. Então levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Claro que há uma ligação com a infância, é claro que é uma criança que não teve colo, que não teve carinho, que não teve o amor, enfim, o abraço fraterno dos pais. É claro que uma criança que recebeu muitos nãos, você não vai dar certo, você não sabe nada e assim por diante. Claro que tudo isso é importante, que prestemos atenção nesta criança, dentro desse adulto que está em nossa frente. É aquele pensamento trágico, não vai dar certo, mesmo que esteja bom, não é? Parece que há dentro dele um outro eu torcendo para dar errado, torcendo para não dar certo, só para depois dizer, tá vendo só como tinha razão? Ah, tá vendo como eu tinha razão? Mas sempre para o lado negativo, sempre para o pior. Ranzales, também, bom dia. Então, dando alguns exemplos. Digamos que você está esperando, está na sua casa lá, esperando uma visita chegar, esperando um filho, esperando um amigo chegar, atrasou um pouquinho, ai meu Deus do céu, será que vai acontecer um acidente? Será que aconteceu um acidente? Não é? Fulano não veio ainda? Certeza que aconteceu um acidente, está frio, né? Está chovendo, está muito sol, será que não estourou o pneu? Será que... Sabe aquele pensamento trágico? Não tem aquele pensamento lógico, atrasou-se um pouco, provavelmente parou numa blitz, provavelmente demorou para sair de casa, atrasou no banho e tal. Não. Será que aconteceu um acidente? Entende que esse pensamento sempre pensando no pior, é sempre na tragédia, é sempre naquilo que é ruim, que é maléfico. Não há um pensamento, tá atrasado um pouquinho, né? Fazer uma piada. Por exemplo, o fulano atrasou para chegar naquele churrasco, naquela festa, naquela visita em casa. A hora que chegar, eu vou zoar com ele. A hora que chegar, eu vou zoar. Eu vou fingir que atrasou, demorou para vir e já comemos toda a comida. Então, a pessoa positivista faz uma piada diante de algumas situações. Já o negativista, ele sempre pensa no pior. Se atrasou, certeza. Será que aconteceu um acidente? Será que aconteceu um acidente, não é? Então, por exemplo... se você faz um convite para uma pessoa, aquela pessoa por alguma razão qualquer não pôde vir, declinou do convite, não pôde estar presente, certeza que não gosta de mim. Certeza que não gosta de mim. Lá, eu convidei 10 pessoas, ele não veio, certeza que não gosta de mim. Tá vendo só? Você percebe esta linha de raciocínio? Como esta pessoa pensa, é sempre algo negativo, é sempre algo ruim diante do outro, diante deste externo. Sempre há uma relação assim, atrasou, certeza, e sempre é certeza, né? Certeza que, mas que certeza, nem sabe o que está acontecendo. Então certeza denota já essa necessidade de que dê errado para dizer que tinha razão depois. É uma neurose, é uma compulsão, é uma obsessão, compulsão obsessiva, não é? Outra coisa, se alguém dá uma tá num estado gripal, dá uma tossezinha, olha só, tá tossindo demais, ai, tem aí uma bronquite, tem uma doença respiratória, ai, de repente não é uma indisposição, é momentâneo, uma poeira, alguma coisa, entende? Na rima, também muito bom dia. Então, este pensamento do quanto só pensam no pior, não é quanto pior melhor, não é isso, isso é outra coisa, só pensa no pior, não é? Algo está bom, está tão bom, tão calmaria que não consegue, a pessoa não consegue viver nessa calmaria, nessa tranquilidade, nessa paz. Tem que encontrar um fato, tem que encontrar um motivo
para pensar que algo vai estragar, que algo não vai dar bom, que algo vai dar ruim. É porque é uma neurose obsessiva compulsiva. Não sei se você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, não é? E é grave, porque a pessoa imagina-se feliz, mas sofre. Ela sofre, não é? Outra coisa, se alguém, por exemplo, tem, eu não estou muito legal, digamos que diante de um calor, alguém próximo fala, não estou muito legal, hoje eu acordei com uma dor de cabeça, acordei com mal-estar, ela fala, tem que ir no médico, são sintomas de infarto, é sintoma de AVC. Percebe? Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. É sempre o pior. Aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, aquela indisposição que você tem, eu estou com uma dor de barriga, hoje não estou legal, não sei o que comi ontem, estou com um pouco de diarreia, pode ser úlcera, hein? Então vá procurar um gastro, porque é sempre o pensamento pior. Esse tipo de obsessão, esse tipo de neurose que prejudica a relação desta pessoa, não é? Outra coisa, se, por exemplo, ela recebe um elogio, são pessoas que têm dificuldade, precisam do elogio, gostam do elogio, o tempo todo buscam por esse elogio do outro, mas quando recebe um elogio, certeza que tem algum interesse. Por que está me elogiando? Por que está dizendo que eu estou bonito, que eu estou bonita? Por que está dizendo que, entende? Ela vai desconfiar. Certeza que tem um interesse. Essa palavra certeza sempre antecede a sua afirmação negativa. Com certeza. Certeza que. Quando diz certeza que, ela está se convencendo, a criança está ratificando aquilo que nós falamos da neurose, adquirida na infância. Ela não sabe, mas precisa se convencer de que aquilo está ruim ou de que aquilo vai piorar. Então, certeza que. Eu acho que você conhece alguém que pensa assim, que tem esse tipo de comportamento. Então, se recebe um elogio, vai dizer certeza que o outro tem um interesse. Há alguma coisa, não é? Se é convidado para uma festa, por exemplo, claro que quer ganhar presente, por isso me convidou. Entende como é o pensamento desse tipo de pessoa que só pensa o pior? Você recebeu um convite para um churrasco, quer que eu leve carne, quer que eu leve alguma coisa. Recebeu um convite para um aniversário, para um casamento, certeza que quer presente. Então ele não se coloca como uma pessoa importante, como ele alvo do convite e ser querido, porque ele mesmo tem problemas de relação com ele mesmo, de baixa autoestima. Precisa melhorar seu autoconhecimento, entender-se nesse contexto de que eu não preciso ser validado o tempo todo pelo outro com elogios, mas esse tipo de pessoa, quando é elogiado, acha que há um interesse lá fora, que o outro tem um interesse escuso, que é uma manipulação, que é uma forma de outro levar vantagem em cima dele. Então ele se retrai, ele se arma, coloca uma armadura dentro dele e fica com esse pensamento sempre do pior, sempre ruim, nunca está bom, nunca está legal, não é? Você pode estar achando um certo exagero isso, mas sim, existem pessoas assim que torcem ou que esperam que as coisas deem errado, porque não se conformam, não se contentam, não se satisfazem com a situação presente quando está legal, que tem que arrumar alguma coisa para dar errado, não é? Então, outra coisa interessante, há um pensamento recorrente persecutório, há uma mania persecutória. O que significa isso? Sensação de estar sendo perseguido, estar sendo seguido, estar sendo observado. Esse tipo de pessoa que só pensa no pior, mania persecutória, como o próprio nome diz, né, de perseguição. Essa pessoa acha que há um complô contra ela, que as pessoas não a aceitam, só convida por interesse, e se quando ela convida a pessoa não vem, é porque não gosta dela. Na família todo mundo faz contra mim, no trabalho todo mundo não gosta de mim, as pessoas têm complô contra mim. Enfim, é uma mania de achar que as pessoas perseguem, que as pessoas agem, atuam contra ela. Então essa mania persecutória, né, é
esse pensamento persecutório é uma forma deste pensamento sempre pensar no pior. Neuroses obsessivas, fracasso, destino, obsessão compulsiva por tragédia e assim por diante, porque as coisas deem errado. Esse são tipos de comportamentos característicos, vários comportamentos combinados que nos levam a entender esse tipo de pessoa, não é? E qual tipo de intervenção? Outra coisa, pensamento paranoico, não é? O que é um pensamento paranoico? Fica criando uma situação, fica imaginando uma situação para justificar, até às vezes cria uma situação para comprovar que ele estava certo, não é? Então, o pensamento persecutório é aquele que a mania de estar sendo perseguido. Este pensamento paranoico, ele fica criando situações para que as coisas deem errado. Ele, de certa forma, corrobora para que as coisas deem errado. Ele fica cutucando toda hora. Ele fica, por exemplo, há uma relação de amigos, uma reunião familiar, por exemplo, ele fica sempre trazendo algo ruim, cutucando, com ironias, para que dê briga, para que dê errado, para que a reunião desfaça-se. Percebe? É meio que paranoica as ações dele. Pensamentos paranoicos, persecutórios e de que tudo vai dar errado. Né? Parece que tudo e todos conspira contra ele. Ninguém gosta dele, ninguém o reconhece. É uma questão até narcísica, não é? De querer o centro das atenções. Mas quando tem o centro das atenções, vai achar, tem alguma coisa por trás disso, não é possível. Tem alguma coisa por trás disso. Ele desvaloriza-se e desvaloriza a ação do outro também, porque tem um pensamento obsessivo compulsivo para a tragédia, para não dar errado, que vem dessas neuroses que foram criadas na infância. Newton Silva, bom dia também. Outra coisa, o viés cognitivo dessas pessoas demonstra, então, um padrão de repetição, não é? As coisas estão indo bem, estão tudo certo, tudo acontecendo perfeitamente bem, mas é preciso, na cabeça deles, criar uma situação para sair desta normalidade de coisas boas, de tranquilidade, né? Porque ele gosta mesmo de mar revolto, gosta de turbulência, gosta de estar em atrito, gosta de estar discutindo, gosta de falar que não está bem, porque quando fala que não está bem, ele tem então esta percepção de estar certo, uma forma de chamar a atenção, uma forma até de vitimizar-se diante de determinadas situações. É interessante este tipo de comportamento porque a pessoa ela estabelece um padrão, e este padrão tem padrão de repetições, não é? Estamos falando aqui em determinismo psíquico, que foram criados lá na infância. Então, este tipo de pensamento, não é? Bom, só para ver um parênteses aqui, pessoas positivistas são aquelas alegres, felizes, que sempre veem o lado bom das coisas. Aconteceu algo ruim, por exemplo, ele vai dizer, bom, pelo menos eu tive um aprendizado. Eu ralei o meu carro, bom, foi só o carro, foi um dano material, eu estou bem, não é? Isso é um pensamento positivista. Já o negativista, ai meu Deus do céu, porque não sei o quê, porque agora eu não vou ter que arrumar o carro, eu não vou ter dinheiro para comprar não sei o quê, porque agora vou ter que gastar minha economia, porque agora Percebe? Há um discurso completamente errado, completamente diferente, caminhos diferentes, um que levam para a construção, um que leva para a minimização de um dano material, por exemplo, e o outro que leva a potencializar como se fosse o fim do mundo. Qualquer coisa é uma tragédia, qualquer coisa que aconteça é ruim demais, é o fim do mundo, percebe? Sei que você conhece alguém que tem esse tipo de padrão de comportamento. Também pode ser um transtorno, digamos assim, de estresse pós-traumático, não é? Por exemplo, a pessoa ela sofre um acidente, ela vivenciou, digamos assim, um acontecimento trágico, grave,
E aí ela adquire, é comum isso, foi observado em pós-guerras, acidente de carro, quando a pessoa vivencia um acidente ou testemunha um fato assustador, por exemplo, aí um estresse, não é? Então vem depois o transtorno do estresse pós-traumático. Sempre depois dessas situações, ele presencia, por exemplo, um assassinato, ele está em algum lugar e há ali uma invasão de bandidos, cometem o roubo, homicídios, mata pessoas barbaramente e tal. Então cria-se um estresse pós-traumático e as pessoas podem desenvolver este temor, este pensamento do pior. Sempre é o pior. Por exemplo, ela está num shopping, um grupo de pessoas, de bandidos, invadem esse shopping, por exemplo, e começam a matar pessoas. O que é o estresse pós-traumático? Essa pessoa, quando está num ambiente parecido, um ambiente que lembre aquele shopping, numa praça, numa loja, no cinema, alguma coisa, aquele temor de que se repita vem à mente. Então, qualquer ação, a pessoa fica pensando que vai acontecer o pior. Mas aí estamos falando de um estresse pós-traumático, não é? O que é relativamente compreensível, aceitável, sob o ponto de vista psicanalítico da saúde mental. Entendemos que o estresse, há um fato, há realmente esta questão factual que justifica esse pensamento pós-traumático, tá bom? Outra questão importante, quando uma pessoa pensa de que nada vai dar certo, ela passa a agir desta maneira. Ela passa a ter comportamentos para que não dê certo. Você percebe que, como eu disse no início da live de hoje, pessoas positivistas, pessoas entusiastas, elas encontram numa situação ruim, numa situação, digamos, de um acidente, numa situação de escassez financeira, enfim, ela encontra um jeito, uma dificuldade que para a pessoa positivista, o entusiasta, é uma oportunidade. Se a coisa está ruim aqui, ok, eu errei, eu corroborei para que isso acontecesse, então eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar minhas ações, enfim, para que saiamos dessa situação, dessa dificuldade. Então ele vê na dificuldade uma oportunidade. Já o negativista não. Mesmo se estiver vivendo uma situação difícil, então é trágico. Só falta morrer, só falta deitar e ser enterrado, não é? Mas mesmo que as coisas estejam boas, mesmo que a relação familiar esteja boa, mesmo que a relação amorosa esteja boa, a relação social, essa inter-relação, não é? Com as demais pessoas, com a sociedade em geral, ela sempre está criando um óbice, sempre está pensando que algo ruim vai acontecer e acaba por criar fatos, criar situações para que isso de fato aconteça, só para depois dizer, tá vendo só? Então, é uma coisa meio que parecida com um transtorno esquizotípico, que é aquele que acha que prevê, aquele que acha que tem sensações, que tem meio que controle das coisas e assim por diante, não é? Bom, então, meu querido, minha querida, qual é a saída? Como lidar com esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, este tipo de atitude de pessoas que só pensam no pior? Já falei das possibilidades, da obsessão, da compulsão, neurose do fracasso, neurose do destino e assim por diante, o transtorno pós-traumático, não é? O estresse pós-traumático. O que é que eu preciso fazer para sair, para parar com estes pensamentos, para mudar, para ter mais disposição, para, primeiro que é focar, mudar o meu foco. De que maneira? Fazendo análise pessoal. É preciso, então, esta pessoa submeter-se à análise pessoal. Ela precisa procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, psicanalista, que tenha um tratamento mais aplicado, uma abordagem mais aplicada, para mostrar a esta pessoa os seus equívocos, esses pensamentos derrotistas, pensamentos negativistas, a fim de que ela entenda que isto afronta a realidade. Isto é uma questão meio que paranoica,
meio que persecutória, que o fato em si não existe. É preciso, então, terapia, professor, é exatamente isso aí, isso que eu estou falando, Helena. Então é preciso fazer análise pessoal, para que a pessoa aprenda a identificar esses gatilhos. Por que que isso acontece? De onde isso vem? Para poder, então, elaborar, ressignificar essa questão. É muito importante estar em terapia, é muito importante identificar isso e, paralelamente, desenvolver atividades que não são comuns no cotidiano desta pessoa. É importante o exercício físico, é importante as caminhadas, é importante sair por aí, entrar em contato com a natureza, com animais, com plantas, pedalar, não é? Andar de bicicletas, a piscina, atividades às vezes até envolverem algumas causas sociais, como por exemplo, há muitas entidades de filantropia começaram a fazer uma visita a esses lugares, a um asilo, a uma creche, enfim, a uma APAE, entidades que aceitem isso, algumas ações sociais de ONGs que tem por aí, que é muito importante, para que a pessoa perceba que realmente é possível fazer alguma coisa, que há de fato situações ruins que nós podemos mudar, situações tristes que podemos transformar em momentos alegres. Então esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude é necessária. Esta intervenção do profissional de saúde mental é muito importante. A pessoa está numa situação de calmaria, de bem-estar, mas fica pensando no trágico, no pior, no ruim. Então submetê-la a algo que seja de fato ruim, para que ela perceba que através de uma intervenção, de uma ação, de uma colaboração, aquilo que de fato está ruim pode ficar melhor, pode transformar-se numa coisa boa, para que haja esse choque de realidade, chamamos de terapia de choque, para que a pessoa possa compreender, não é? É claro que não é propriamente uma abordagem psicanalítica, com as 5 regras fundamentais da psicanálise, mas é um tipo de intervenção mais aplicada, que em alguns casos exige que façamos para que a pessoa compreenda realmente a importância de compreender que está com pensamento trágico, de entender que está com mania persecutória, de compreender que isso pode ser um pouco de paranoia, de compreender que sua ansiedade incontrolável a leva a ter esses pensamentos obsessivos que vai deflagrar numa compulsão de tragédia, de sempre estar pensando no pior. Portanto, a análise pessoal, submeter-se à análise pessoal é muito importante. É importante que cuidemos de nossa saúde mental. É importante que compreendamos estes nossos comportamentos, que entendamos realmente o que é que estamos fazendo, se é fato ou se não é fato, se isso é real ou é um pensamento, ou é uma ilusão, é uma paranoia da minha cabeça. Então, para finalizar a live de hoje, se você acha ou conhece alguém que tudo é ruim, nada está bom, até mesmo quando recebe um elogio, acha que tem algum interesse por trás disso, se convida alguém, se não foi, não gosta de mim, com certeza, entende? Alguém deu aquela atrasadinha, certeza que você é um acidente. Será que este pensamento, esta ansiedade incontrolável? E lembremos então que toda ansiedade, todo excesso de preocupação, mas eu faço isso porque eu sou uma pessoa preocupada. Não é. Este excesso de preocupação, todo excesso esconde o quê? Uma falta. Esta falta traz uma ansiedade muito grande que vai deflagrar nesses tipos de comportamentos. Tá bom? Meu querido, minha querida, ótima semana para você, ótimo dia para você, que seu dia seja maravilhoso, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.